Quem eram os juízes de Israel? A época dos juízes de Israel é uma das épocas mais obscuras do povo de Israel. Segundo muitos estudiosos, foi uma época que durou cerca de 320 anos. Nesse período, os israelitas se deturpavam e também se degladiavam contra o Deus Todo-Poderoso, o que fez com que Deus se afastasse deles várias e várias vezes durante esses 300 anos. Os israelitas se envolveram com as filhas dos cananeus, se casaram com elas e absorveram aquela cultura, religião e até mesmo a língua dos cananeus. Nesse vídeo em especial, eu quero falar a respeito desses juízes, esses homens, esses líderes ou chefes que se levantaram aí para tentar organizar o povo de Israel, que vivia fazendo o que queria. Deixem os seus likes e fiquem com o vídeo a respeito dos juízes de Israel, aqueles que vieram antes do tempo da monarquia. Os juízes de Israel, juízes em hebraico, em seu singular se diz shofet, já no plural, juízes, se diz shofetim. As histórias dos juízes de Israel, os shofetim, são contadas na Bíblia hebraica, principalmente no livro dos Juízes. Eram indivíduos que serviram aí como líderes militares das tribos de Israel em tempos anteriores aí à monarquia, ao período da monarquia dos reis de Israel. Primeiramente, antes de falarmos dos juízes de Israel e do período desses juízes, vamos falar primeiramente a respeito do nome, do termo juiz ou juízes em hebraico. Juízes ou juiz em hebraico, na verdade, possui um outro significado que não é exatamente juiz na língua portuguesa. Eu, a partir de agora, estarei explicando a respeito deste termo para todos vocês. Apesar da tradução do termo shofet para juiz e shofetim para juízes ser uma tradução literal, na verdade essa tradução ela está não exatamente correta, visto que o termo shofet não significa exatamente um juiz e shofetim, juízes, não significa exatamente juízes. Na verdade isso é uma tradução mais equivocada, por assim dizer. Apesar de shofet ser uma tradução equivocada no português para juiz, ela ganha uma conotação de juiz graças ao próprio livro dos Juízes, onde vai dizer que eles, esses juízes, julgaram aí o povo de Israel. Agora você deve estar se perguntando, mas Davi, tudo bem, então não significa exatamente juiz. Então o que shofet em hebraico significa? Eu estarei fazendo uma comparação linguística aqui com outra língua semítica, no caso a língua árabe, com o termo shofet e o termo sheikh. O termo sheikh é basicamente um termo muito similar aí ao termo shofet, e por serem línguas aí camito-semíticas, línguas da mesma família linguística, estão aí um pouco relacionados. Uma curiosidade é que o termo shofet, na verdade, significa uma espécie de chefe ou líder militar. Na língua árabe também tem o mesmo significado. Shofet, em hebraico fenício, tem o significado de chefe ou simplesmente um líder militar. Em árabe também é a mesma coisa, só que em árabe é sheikh, que também significa um chefe ou uma espécie de líder. Mas agora você deve estar se perguntando qual seria o termo em hebraico realmente para juiz, já que o termo shofet não significa juiz, mas sim uma espécie de chefe. Em hebraico fenício, o termo mais correto para juiz é o termo dan. O termo dan é o termo mais correto para juiz, juízo ou até mesmo julgamento. Na língua aramaica, um juiz era chamado de dayana, visto que juiz em aramaico também é da mesma raiz aí, similar ao hebraico fenício, que é basicamente aí da raiz também din. Em aramaico se diz din e não dan. Dan é em hebraico, juiz. Agora falando a respeito do tempo dos juízes, que foi realmente um tempo muito obscuro na história do povo de Israel, uma época onde os israelitas faziam o que queriam e se envolveram muito, mas muito com os povos cananeus.
O livro dos Juízes, no capítulo 3, vai narrar aí uma espécie de mistura étnica, cultural e até mesmo linguística do povo de Israel, das tribos israelitas, com as várias tribos cananeias. Acompanhe agora a leitura de Juízes no capítulo 3, no versículo 4, versículo 5 e também o versículo de número 6. Esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeterem Israel à prova, a fim de ficar notório se obedeceriam aos mandamentos de Deus, que os ordenara aos seus antepassados por intermédio de Moisés, seu libertador. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e também dos jebuseus, e desposaram as filhas desses povos, deram seus próprios filhos em casamento às filhas deles e passaram a cultuar aos seus deuses. No livro de Juízes, no capítulo 21, no versículo 25, também nos é dito uma informação muito interessante. Naqueles dias, não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. No livro de Juízes, no capítulo 2, também é nos dito algo muito interessante a respeito de Boquim, do anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim, e declarou o seguinte a nome de Deus: Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara: jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes desta terra. Antes destruireis os seus altares. Contudo, não escutastes a minha voz, porque fizestes isso. Por isso vos asseguro, não expulsarei esses povos de diante de vós, serão vossos opressores. Os seus deuses lhes serão uma cilada constante para vós. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em alta voz e a chorar amargamente. Por este motivo, chamaram o lugar de Bochim, que significa pranteadores, e ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Agora falando a respeito da cronologia do tempo dos juízes, a linha do tempo. O estudioso bíblico Kenneth Kitchen argumenta que desde a conquista de Canaã por Josué até a formação do reino de Israel e Judá, em 1150 a.C. a 1025 a.C., as tribos israelitas podem ter formado uma confederação tribal frouxa, e nenhum governo central teria existido nessa concepção, mas em tempos de crise, o povo teria sido liderado aí por chefes que eram conhecidos como os Shofetim. Agora falando numa estimativa aí dos anos, totalizando aí todo o período dos juízes, vamos começar primeiramente aí com aproximadamente 1405 a 1364 a.C., que aconteceu aí o governo de Josué e dos anciões, Juízes, capítulo 2, verso 7. E em 1356 a.C., a libertação com Otiniel da opressão de Cushan-Risataim, Juízes 3, 8. Depois houve uma trégua de 40 anos entre aproximadamente 1356 e 1316 a.C., Juízes 3, verso 11. Em cerca de 1298 a.C., Aiud libertou o povo dos 18 anos de opressão moabita, Juízes 3:14, verso 15. Em aproximadamente 1258 a.C., houve a libertação do povo dos 20 anos de opressão do rei Jabim, com Débora e Baraque, Juízes 4, verso 3, e seguiu-se 40 anos de paz no norte até 1218 a.C. Após esse período de paz, ou simplesmente uma trégua, registrou-se uma opressão midianita de 7 anos, chegando ao fim com a libertação liderada por Gideão em cerca de 1211 a.C., Juízes 6, verso 1. A liderança de Gideão durou 40 anos, Juízes 8, verso 28, até aproximadamente 1171 a.C. Depois deste período, houve o reinado perverso de Abimeleque, filho de Gideão, sobre Siquém entre 1171 e 1168 a.C. Isso está descrito em Juízes 9, verso 22. Entre aproximadamente 1168 e 1123 a.C., houve a liderança de Tolá e também de Jair, juízes de Israel, está descrito em Juízes 10, verso 1 ao 3. Depois, o povo
amonita, oprimiu os israelitas por 18 anos, até que surgiu Jefté em aproximadamente 1105 a.C., Juízes 10, 8 ao 11 até o verso 33. Depois de Jefté, temos o registro da liderança de Ibzan, Elon e Abdon, Juízes 12, 7 ao 9, 11, 13 e 14. O capítulo 13 do livro de Juízes relata um período de 40 anos sob opressão dos filisteus, seguindo um relato sobre as proezas de Sansão com a sua incrível força dada por Deus entre aproximadamente 1101 e 1181 a.C., sendo este o último dos líderes registrados no livro dos Juízes, Juízes 14, 1, 15, 20 e 16, 31. Se colocarmos essa cronologia até os relatos do livro de Samuel, nós temos o registro da captura da Arca da Aliança e a morte de Eli em aproximadamente 1099 a.C., isso descrito em 1 Samuel 4,18. Depois a batalha de Ebenezer, descrita em Samuel, 1 Samuel 7, do 2 ao verso 12, e Samuel julgando o povo entre 1079 e 1050 a.C., 1 Samuel 7, 15 a 17. Levando em consideração tudo isso que eu já falei, eu posso dizer com segurança que o período dos juízes, a época cronológica dos juízes, durou cerca de 3 séculos e meio, aproximadamente aí 3 séculos e meio, isto é, mais precisamente 320 anos. Mas agora falando quem foram os juízes de Israel. Eu estarei apresentando aqui a lista dos juízes de Israel e também as suas citações. Primeiramente, o primeiro juiz de Israel foi Otiniel. Otiniel é descrito em Juízes 3, 7 a 11. Logo após, nós temos Eud, descrito aí em Juízes 3, 7 a 11. Logo após, Sangar, descrito em Juízes 3, 31. Logo após, nós temos a juíza Débora, uma juíza mulher, Juízes 4, 1, 5, 31. Logo após, temos também Gedeão, Juízes 6, 1, 8, 32. Nós temos Tolá, Juízes 10, de 1 a 2. Jair, Juízes 10, de 3 a 5. Jefté, Juízes, de 10, 6, 12, 7. Ibsã, que é descrito em Juízes, capítulo 12, verso 8 a 10. Elom, Juízes 12, verso 13 ao 15. Eblom, que é descrito aí em Juízes 12, 13 a 15, e Sansão, que é descrito em Juízes 13, 1 e Juízes capítulo 16 até o verso 31. Eu não posso esquecer também de mencionar aqui a respeito de Eli e Samuel, que também foram aí juízes contemporâneos durante algum tempo aí de Sansão, o último juiz mencionado no livro de Juízes. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo a respeito do período dos juízes. Escrevam aqui nos comentários o que vocês conheciam e sabiam a respeito desta época que Israel, esses 3 séculos e meio, praticamente, aí que o povo de Israel ficou aí à mercê de várias e várias coisas e também se deturpou, se fragmentou aí com muita, mas muita idolatria. Escrevam aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.